Salve aí, rapazadinha, tudo tranquilo? Estamos aqui de novo, mais uma vez, fazendo um vídeo aí pra vocês. Cara, eu adorei a recepção de vocês no meu primeiro vídeo. Eu não esperava de verdade ter, logo no primeiro vídeo, ter alcançado aí 100 visualizações. Pra mim isso daí já é muito, né? Claro que tem canais aí muito maiores do que o meu, mas o primeiro vídeo ter chegado a 100 já foi algo assim que pra mim eu não esperava. Ainda mais um tema que eu olhei assim e falei, as pessoas talvez não estejam muito interessadas. Mas vocês até pediram para eu continuar. Então, dessa vez, eu escolhi aqui um jogo que é uma aula de história muito forte. Fala sobre a era vitoriana em Londres e fala muitos aspectos da fantasia, do folclore, de muitas coisas que aconteceram na Europa britânica durante o século XIX, e é um jogo que, além de retratar muito bem essa época e trazer muitos estereótipos à tona, para trazer um pouco sobre essa mentalidade e ver exatamente como a produção de fantasias por aí acabam refletindo muito sobre a visão de mundo das pessoas, né? Bom, basicamente esse jogo tá rolando na tela, já estava aí no título de vocês, e é Bloodborne. Bloodborne é um jogo que é espetacular, não tem nem palavras para dizer assim como que esse jogo ele tem muita profundidade, ele tem muita referência, ele tem um trabalho com muito capricho, né, típico dos jogos do Miyazaki. E só vem comigo, vamos viajar nessa história do Bloodborne, vamos descobrir os segredos que esse jogo traz para nós. E não precisa ficar com medo, não. Eu sei que a ideia do jogo é o medo do desconhecido, tal qual Lovecraft diria, mas não precisa ficar com medo. Vem comigo, vamos pensar história. Good. All signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream. Tá, vamos lá. Para começar a falar então sobre Bloodborne, a gente precisa claramente dar aqui um pouco de um insight para quem não conhece o jogo, quem nunca viu o jogo, entender um pouquinho, né? Basicamente é um jogo produzido pela From Software, né? Tal qual o Dark Souls, Demon Souls e outros aí da linhagem, Elden Rings. E esse jogo foi lançado em 24 de março de 2015. Ele foi publicado pela Sony. Ele é um exclusivo, né, do PlayStation. Não sei se deixou de ser exclusivo, não sei qual é a parada, mas ele é um jogo que ele foi lançado idealmente para ser exclusivo do PlayStation 4. Ele teve um hype muito grande. Eu lembro que quando ele lançou a galera ficou ensandecida para querer jogar o jogo, e não é por menos. O jogo ele traz uma temática que já estava começando a fazer muito sucesso naquela época, que é a temática Lovecraft, né, de Harry Phillips Lovecraft, e os mitos de Cthulhu, e usando o sistema Souls-like, a qual mencionei no vídeo anterior. Claro que o jogo em si, ele traz algumas mecânicas que ele prometia ser diferente. O mercado tem que se atualizar, ele não pode ser sempre o mesmo. Então, ele traz umas mecânicas que é um pouquinho mais agilidosas, sei lá, um pouco mais rápidas, digamos assim, que no Dark Souls você poderia jogar mais dando parry, né, se defendendo, indo com mais calma, fazendo uma estratégiazinha ali e tal. No Bloodborne a temática era você bater e ir
desviar e bater de novo e tacar atirar com o trabuco. Era um jogo que ele era mais action, né? Ele era muito mais rápido, essa era a pegada dele, né? Pra você sentir aquela adrenalina de estar numa caça selvagem ali mesmo. E quando você começa o jogo, basicamente, qual que é a história ali por trás do jogo? Existe, né, uma organização que é a Igreja da Cura, né? E a igreja ali, ela é o maior órgão por trás da cidade principal que você começa no jogo, que é Yarnan. Essa cidade, quando você chega no jogo, ela já está totalmente destruída, ela está totalmente insalubre. Você vê pessoas andando na rua, fazendo uma vigilância pública, né, uma segurança pública, e fazendo justiça pelas próprias mãos e caçando ali. E você vê corpos, você vê caixões, você vê pilhas de corpos pegando fogo. É um lugar que está totalmente entregue à desgraça, totalmente entregue às pandemias da vida, totalmente quebrado. Você já nota que ele está quebrado totalmente, a cidade. E essa igreja, ela é o órgão que está por trás de toda a Yarnan e de basicamente quase toda a história do jogo inteiro. E conforme você vai aprendendo mais, né, você chega ali, é feito uma transfusão de sangue em você e falam que você tem que caçar essas criaturas e é isso. Aí você joga o jogo e tal, e se você morrer ou acabar encontrando a lamparina, você vai lá para a oficina do nosso querido Germa, né? E ele meio que fala para você que você é um caçador, que você tem que continuar caçando e tal, e você continua o jogo, continua caçando os monstros que estão ali. Beleza, legal, tranquilo. E conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo que existem umas paradas muito loucas que tá acontecendo lá. Você vai descobrindo que a igreja está por trás dessa parte das transfusões de sangue. Você descobre que existia uma universidade, e nessa universidade o pessoal acabou encontrando um lugar perdido, e esse lugar perdido lá, era uma população, uma civilização antiga que cultuava deuses e tiveram acesso ao sangue desses deuses. Enfim, basicamente a trama, ela segue muito as linhas do Lovecraft, né? Ela traz ali aquela ideia dos Great Old Ones, né? Deuses muito antigos que tão pouco estão preocupados com a nossa sociedade. E nesse jogo, eles se chamam eminentes, né? Os eminentes, eles não, até onde eu entendo, eles não podem ter filhos, e eles tentam ter filhos a todo custo. E a trama da história vai correndo por trás dessa busca deles de ter filhos, e como eles não conseguem fazer filhos por eles mesmos, eles acabam concebendo os filhos em outros seres, né? E aí na história você vai ter a rainha Yarnan, que ela vai ser a primeira que vai tentar conceber o filho de Odion, acho que é assim que fala, que é o eminente maior por trás disso tudo, e ela tenta conceder esse filho, alguma coisa acontece, ela não consegue. E outras mulheres durante o jogo também vão mostrar esses sinais de tentar conceber. Até onde eu entendi, foram 3 levas de mulheres no jogo que tentaram conceber o filho de Odion, né? Porque tem a parada do cordão umbilical e todo o negócio. Mas, como eu não estou aqui para explicar o jogo em si, eu só passei uma visão bem abrangente. Se vocês estiverem interessados em saber a história do jogo, de fato, existem muitos vídeos no YouTube, existem muitos que eu também usei como referência para estudar a história em si, porque eu confesso que eu não consegui fechar o jogo, eu sou péssimo em videogame, eu adoro jogar videogame, mas eu sou péssimo jogando. A franquia Souls eu amo assistir, mas eu não consigo jogar, que é difícil e eu confesso é a minha falha. Mas o que a gente pode pegar da franquia, né, do jogo Bloodborne sobre contexto histórico de verdade? Basicamente, quando você chega em Yarnan, você já vê muita coisa ali que é descarado uma referência à era vitoriana em Londres. No vídeo passado eu mencionei mais ou menos sobre essa questão do rio Tâmisa, que tinha ali uma neblina natural causada pelo rio Tâmisa, mas que com a chegada das grandes fábricas da Revolução Industrial,
você vai ter um aumento ainda maior dessa fumaça e dessa neblina. E no jogo você consegue ver toda a arquitetura já bem descarada, com ruas fechadas, becos, nevoeiro. Toda a arquitetura é muito inspirada na era vitoriana britânica, que foi ali no século XIX, né? Em 1837 até 1901, que foi uma era onde a Rainha Vitória estava sentada no trono britânico. Basicamente retratando ali, essa foi o período onde a Inglaterra dominava todos os mares ali, a força do comércio industrial estava começando a invadir e o neo-imperialismo britânico estava cada vez maior naquele período, né? E quais são as conexões que a gente pode pegar de referências que a própria Yarnam tem para nos dizer sobre essa época em Londres? Bom, a gente pode começar então com a própria segurança pública da cidade. Você vê que a cidade ela tá totalmente entregue ao caos em Yarnam. E isso era uma coisa que ela era real na Londres desse período. Você vai ter um grande índice de pessoas aglomeradas na cidade, de imigrantes. E por que esses imigrantes vieram? Bem, basicamente as fábricas tinham acabado de começar a ter sua fama na Europa, né? E então as pessoas que saíam do campo e de outros países começaram a ir para Londres em busca de trabalho, em busca de oportunidades para uma nova vida. E você tem essa analogia dentro do jogo, porque no jogo existe a ideia do sangue. Esse sangue, ele é um sangue milagroso, um sangue que cura as pessoas de todo tipo de doença. Então, no jogo, teve uma massa de migrações de pessoas que vinham atrás do tratamento da Igreja da Cura. Isso, para mim, é nítido um paralelo do que aconteceu realmente, de fato, na vida real, na Inglaterra, onde as pessoas saíram de suas casas em prol de trabalho. Só que no Bloodborne estamos retratando como as pessoas em busca de cura, né? E com o avanço dessas pessoas chegando na cidade, aglomerado de pessoas chegando na cidade, a cidade não conseguia comportar aquela quantidade de imigrantes. E vamos ter a criação de muitos bairros, como Whitechapel, por exemplo, que é onde aconteceu os eventos do Jack Stripador. E o índice de mortalidade infantil era muito alto, o índice as pessoas chegavam até 19 anos de idade, na média, assim, entende? Era insalubre viver em Londres naquele período. Você tinha muitas doenças trazidas pela falta de saneamento básico, né? Por exemplo, em 1854 a gente vai ter um surto de cólera que aconteceu e foi investigado por John Snow, que ligou a doença à água contaminada do poço da Broad Street. A gente também vai ter o caso de consumpção, que era o nome usado para tuberculose, onde até 25% das mortes na Europa eram por causa de consumpção, e no auge dessa doença ela devastou basicamente a Europa naquele período. A Europa tem várias histórias sobre doenças, né, como o caso da peste negra, a peste bubônica. E tudo isso causado por causa de questões de saneamento básico, que aumentou por causa dessas quantidade de pessoas que vinham para Londres no período. E isso é retratado nitidamente em Yarnam, né, porque você vê que a busca pelo sangue que a igreja prometia fez com que muitas pessoas viessem, né, e teve mais contaminação. A contaminação chegou a pontos onde eles tiveram que ter caçadores. Esses caçadores, eles caçam essas criaturas por uma doença que é causada pelo próprio sangue, que é o flagelo da besta, né, da fera, da besta, não sei. Que as pessoas, elas se transformavam em criaturas bestiais, uma espécie de licantropia. Ele vai usar, né, eles vão usar o mito do licantropo para criar essa transformação, né, essa parte meio dark fantasy, que o jogo é repleto de
folclores que são colocados ali no meio. Mas ainda vamos falar um pouquinho sobre a questão do sangue, porque o jogo ele fala muito sobre o sangue em si, Bloodborne, o nascido do sangue, né? O mais curioso é que no jogo eles retratam o sangue, mas ao mesmo tempo na vida real você vai ter em 1818 o primeiro sucesso feito de humano para humano de transfusão de sangue por James Blundell. Ele faz isso para tentar tratar a hemorragia pós-parto. Olha só que interessante. Você tem ali um tratamento que foi bem sucedido de transfusão de sangue, que também acontece no Bloodborne, a transfusão de sangue, para tratar hemorragias de pós-parto. Mas espera aí, você não estava falando que os eminentes também estavam querendo ter filhos e tal? Olha só que interessante. James Blundell fazendo um tratamento de hemorragia pós-parto, e no Bloodborne a gente vai ter a questão de mulheres que estão tentando conceber, né, o filho de divindades, né, divindades bem muito amigáveis, né? Então você vai ter no Bloodborne muitas referências assim sobre o sangue, sobre a questão da insalubridade de Londres daquele período. E não para por aí. Você consegue observar um outro paralelo muito interessante, que é um paralelo sobre as questões da ciência e o ocultismo, que também começaram a nascer durante o século XIX. Ei, se você está curtindo esse vídeo, eu peço que você pare agora, dá uma respirada e dá aquele like no vídeo. Se inscreve no canal para você mostrar para o YouTube que você está interessado no conteúdo e compartilha para mais pessoas, para que essa conversa que a gente está tendo aqui sobre Bloodborne possa espalhar cada vez mais e a gente divulgar cada vez mais o conhecimento histórico nesses jogos queridos que a gente tem. Beleza? Vamos voltar pro vídeo então. Dentro do jogo, a gente vai ter também a questão da Universidade de Byrgenwerth. Toda a trama começa, na real, com essa universidade estudando ali estudando ruínas que elas encontraram, né? As ruínas dos Pithumerianos. E nessas ruínas eles encontraram o sangue, em contato com esse sangue dessas criaturas, e essa civilização pithumeriana que está por trás de todo o enredo do jogo. Basicamente, isso é um paralelo com a arqueologia britânica e a arqueologia que aconteceu em toda a Europa no século XIX e o nascimento dessas ciências, né? E você tem na própria história de Londres e da Europa em si, da arqueologia, muitas ruínas, muitos lugares que foram encontrados, muitos sítios arqueológicos que foram encontrados. E focando na região da Inglaterra, se não me engano, tem também um culto, né, que foi encontrado, foi descoberto em ruínas dos povos romanos sob o mitraísmo, né, que foi um culto que existiu do Império Romano e foi relembrado por causa da arqueologia, né, da Europa. E isso é literalmente um outro paralelo que acontece em Bloodborne, né, com a busca dos Pithumerianos. A arqueologia é nítida essa referência. Além disso, a gente também tem uma parte muito interessante que acontece nas universidades durante esse período, que é essa divisão, né, do religioso para o científico, né? Porque no jogo acontece um movimento um pouquinho ao contrário. Você tem a Universidade de Byrgenwerth e aí tem um cisma que ocorre em Byrgenwerth entre o William e o Lawrence, né? O Lawrence ele quer usar o sangue e o William ele fala que o sangue tem que ser temido, não deve ser usado, né? E ele fica lá em Byrgenwerth, o William, e o Lawrence cria a Igreja da Cura. Isso é uma coisa interessante, porque na história, na verdade, o que aconteceu foi ao contrário, né?
muitas universidades elas acabaram vindo de igrejas e de instituições religiosas, o catolicismo, né? Então você vai ter o movimento oposto, né? A racionalização cristã, né, que começa cada vez mais a ir para a área científica de fato. E aqui você tem esse movimento oposto. Mas o interessante é que você vê no jogo essa divisão do que realmente aconteceu na história da ciência em si, que é essa divisão entre o sobrenatural e o que é natural, né? O que é a própria científica da razão e o que é oculto, né? O nascimento do ocultismo vai começar a ter, como por exemplo a Ordem Hermética, a sociedade que foi uma sociedade secreta acredito que deve ter começado em 1888 e durou até 1903, não sei se ainda dura, isso eu de fato digo que eu não me aprofundei, mas você tem a Ordem Hermética, você tem nomes como Eliphas Levi, Crowley, Aleister Crowley, que também foi um ocultista, e eles buscavam trazer essa mescla entre a ciência e o paranormal, né? Tentando trazer o paranormal para a razão. Isso é refletido dentro do jogo também, porque a Igreja da Cura, ela também teve uma divisão dentro dela, outro cisma que aconteceu, entre o coro e a Escola de Menses. Essa divisão entre os dois, você vê que é nitidamente uma divisão de filosofias, de linhas de pensamentos filosóficos, né? Enquanto o coro ele começa a fazer cada vez mais pesquisas usando corpos de pessoas, usando cobaias humanas, eles vão cada vez mais tentando entender como chegar até os eminentes, e eles acabam chegando na conclusão de que a melhor forma de chegar até eles não é com o sangue, né? Porque o sangue ele te corrompe, o sangue ele te destrói. E eles têm um paralelo muito forte dentro da história do sangue com o alcoolismo, né? Que também aconteceu, né? Teve muitos relatos de alcoolismo nesse período, né? O próprio tráfico de uísque, coisas do tipo. E eles tentavam buscar através do sangue e fazer essas experiências, e eles acabaram descobrindo que o William estava certo na história, né? Que a melhor forma de você chegar até o divino é você olhando para dentro de si. Seria a ideia de você ter o discernimento, você buscar a resposta, os olhos interiores, ele meio que falava desse tipo. Então os olhos acabou se tornando muito importante dentro do jogo. E isso, de fato, existem filosofias reais que falam sobre o seu autoconhecimento. A melhor forma de você encontrar Deus ou a divindade em si é você olhando para dentro de si. Isso é uma coisa que a Ordem Hermética, se não me engano, falava sobre isso. Mas um paralelo com a realidade. Enquanto a Escola de Menses, ela seguiu um caminho um pouco diferente. A Escola de Menses, ela abraça o Lovecraft, ela abraça completamente o lance do professor maluco, né? O Micolash, que é o grande anfitrião aí da história, que eu acredito que vai levar ali para o final do game. A Escola de Menses, ela vai fazer atrocidades ainda maiores, né? Todo mundo faz atrocidade nesse jogo, não tem ninguém que não faça. É muito parecido também com o que já aconteceu na história humana, muitas pessoas já fizeram muitas coisas horríveis. E você vai ver ali no Micolash uma parada meio de Tesla, né? Um cara meio com a gaiola de Faraday na cabeça para impedir, para tentar proteger os pensamentos. A parada dele ali meio que misturando a física com o paranormal também. Essa referência do que realmente aconteceu, né, na nossa história, da divisão entre a ciência e o ocultismo, retratado tanto na Escola de Menses, quanto em Bardunwulf, quanto no coro. E basicamente todo o jogo de Bloodborne ele tem muitas e muitas e muitas referências que
podem ser traçados um paralelo histórico desse período, né? Para enfatizar bem, as citações em que eu estou dizendo aqui são mais voltados para o século XIX, século XVIII, aonde teve esses maiores impactos de inspiração, ao meu ver, na construção de toda a temática, de todo o contexto que está por trás do Bloodborne. Você tem muitas referências que podem ser ainda mais aprofundadas. A gente tem o folclore puritano, a gente tem a própria relação dos caçadores com a Inquisição e a Igreja, né? O paralelo medieval aí nesse caso, dos inquisidores que puniam hereges, e no caso, nessa história do Bloodborne, os caçadores eles atacam as pessoas que estão contaminadas, né? A gente tem o caso de queima de corpos que são vistos por todo quanto é lado, e isso já é usado há muitos anos na história como um método para lidar com as crises de pandemia. Basicamente, esse jogo ele é um exemplo de uma produção que consegue tirar da história humana muitas referências para criar algo diferente, né? Nesse título do vídeo eu dou aquela provocada, eu falo com vocês que Bloodborne não é nada original, não tem nada de originalidade, mas eles se inspiraram em muitas histórias para poder criar algo original deles, né? Eles pegaram Lovecraft, pegaram a história humana em Londres e todo o contexto da ciência e do ocultismo para criar toda essa trama bem dark, bem sombria, com um capricho muito grande. Então, basicamente, é uma aula de história.